a maternidade e a paternidade, elas não são apenas coisas naturais. Elas são um processo que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Flávio, se você pudesse entrar lá e desligar esse ventilador da bateria. Sim, eu sou chato mesmo. Ouvido de músico, gente. Tá atrás da bateria o switch. A maternidade e a paternidade são processos que Deus estabeleceu para a vida das pessoas. Você sabe, Deus, quando decidiu na sua infinita sabedoria estabelecer os céus e a terra e assim também a humanidade, a sua imagem e semelhança, você sabe, a ideia de Deus nunca foi colocar apenas um casal sobre a terra. Amém? Ou os irmãos acham que Deus só queria construiu a terra desse tamanho, falou assim, não, eu vou botar só um casal aqui na terra, tá bom? Né? Você sabe, tem gente que pensa que é assim, acha que Deus criou muita gente, se arrependeu, agora eu vou botar uma prova bem difícil para só um pouquinho entrar aqui no céu. Tem gente que acha que é isso. Não, mas a ideia de Deus é que povoasse a terra com homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Amém, irmãos? Mas a pergunta que eu sempre me fiz é por que Deus então não fez todas as pessoas de uma só vez? Será que Deus podia fazer isso? Deus, ele falou, haja luz e houve luz, né? Haja o firmamento, hajam as estrelas, haja o mar, haja as árvores, hajam os animais. E tudo a Bíblia fala que Deus criou pela sua palavra. Mas com o homem ele decidiu diferente. Ele decidiu estabelecer apenas um casal, para que através desse casal fosse... Amém, obrigado, Deus abençoe. Através desse casal fosse estabelecida toda a humanidade. Por que isso, irmãos? Porque Deus estabeleceu um processo, Deus estabeleceu um procedimento, um projeto. E o projeto de Deus para povoar a terra se passa por uma relação familiar. Deus sempre começa com uma família. E dentro dessa família há um pai e há uma mãe, né? Não à toa que hoje o mundo tenta fazer o quê? Desconstruir a imagem da família, tenta destruir a imagem do pai, tenta destruir também a imagem da mãe e acabar com isso, porque isso é o projeto de Deus. É assim que Deus estabeleceu que a humanidade seria estabelecida. E mais do que isso, a figura paterna e a figura materna iriam ensinar através dos relacionamentos como os filhos deveriam se relacionar com Deus. Você sabia disso, papai, mamãe, que você tem uma responsabilidade de representar a Deus na sua casa, né? A maneira como os seus filhos se relacionam com autoridade com você é a maneira como eles vão transferir isso para Deus. É claro que muitos de nós viemos de famílias desestruturadas, e eu creio que a palavra de Deus ela tem o poder de consertar isso. Mas o ideal é que não precisasse ser consertado. O ideal é que os lares fossem estruturados e nós entendêssemos o nosso papel como representantes de Deus na nossa casa. E o Senhor se tornasse conhecido de geração em geração. De geração em geração. Esse é o propósito de Deus. Deus é um Deus de gerações. Amém? Sabe, no mundo as pessoas desprezam as crianças. Nós não desprezamos, porque nós entendemos que o nosso Deus... Eu tinha certeza que a Neide ia dar esse amém mais forte. Entendemos que o nosso Deus é um Deus de gerações. Aliás, você quer saber uma coisa? O mundo não despreza mais as crianças. Somente igrejas estão desprezando as crianças. E aí quando as igrejas se dão conta, quando chega o adolescente problemático, cheio de feridas, já na alma já é tarde demais, porque o mundo já imprimiu as suas marcas. Mas eu quero dizer que no nosso meio vai ser diferente, amém, irmãos? Porque há um propósito de Deus. Então a maternidade, ela é muito mais do que apenas uma figura materna dentro de um núcleo familiar. Ela faz parte de um projeto eterno de Deus, porque quando Deus estabelece o homem, e se você for olhar o princípio de todas as coisas, a primeira vez que Deus se dirige ao homem, ele fala lá em Gênesis 1:28, diz assim, fala assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Aliás, a Bíblia começa dizendo assim: e Deus os abençoou e lhes disse. Então deixa eu dizer,
a bênção do Senhor, irmãos, não é um lugar, a bênção do Senhor não é uma pessoa. Eu sei que às vezes as pessoas acham, né? Ah, não, eu vou lá ouvir aquele pregador porque ele é muito abençoado e eu, quem sabe, pego um pouquinho da bênção dele. Ou eu vou lá naquele lugar porque aquele lugar é mais abençoado, né? No Velho Testamento as pessoas achavam que estava até ligado à terra, né? Naamã, quando é curado da lepra, ele pega um pedacinho de terra e leva para Israel. Não, mas deixa eu dizer, a bênção está num propósito. Se você quer ser abençoado, entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Talvez se você não está sendo abençoado como deveria, talvez você não esteja envolvido exatamente no propósito de Deus, porque a bênção está num propósito. Amém? A Bíblia fala lá em Gênesis 12 que Deus chamou Abraão, falou: sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei e eu te abençoarei. Mas você sabe, Abraão, quando saiu do propósito, quando saiu do deserto de Gerar e foi para o Egito, ele deixou de ser abençoado, porque a bênção é um propósito. Então, qual que é o propósito de Deus para o homem? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então você vai entender que esse propósito, ele só é possível dentro de um ambiente familiar, por um pai e por uma mãe, né? Estava ouvindo um pastor que gosta de contar piada na internet, e a impressão que, infelizmente, ele tem uma ideia secular, que era assim: Deus criou o homem, falou: está faltando mais alguma coisa aqui, eu vou criar a mulher. Tipo, irmãos, não faz sentido. A mulher é parte do propósito desde o início, porque o homem não tem o poder sozinho de ser fecundo nem se multiplicar. O projeto de Deus é um projeto para o homem e para a mulher. Então Deus, ele decide estabelecer um povo, e esse povo ele passa por esse casal, e através da fecundidade, através de um poder que a mulher tem de gerar. E esse é o projeto de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o projeto de Deus não mudou. Tem alguns aspectos que eu vou abordar aqui, que você vai entender que mesmo aquelas mulheres que não têm filhos, ainda assim elas podem gerar, porque a Bíblia fala que daqueles que são filhos de Adão, nós somos filhos segundo a carne, mas aqueles que foram gerados em Cristo, nós somos filhos segundo o Espírito. E hoje nós geramos filhos no Espírito para Deus. E a minha oração hoje é que toda mulher aqui nessa igreja seja um ventre frutífero espiritualmente, que venha gerar filhos para Deus, porque a vontade, o projeto de Deus continua o mesmo: povoar a terra com homens e mulheres à sua imagem e semelhança. E sabe, quando o homem foi criado era simples, né? A Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e à medida que o homem fosse gerando filhos, a Bíblia fala que Adão e Eva geraram filhos segundo a sua imagem e semelhança. Mas quando o homem peca, a semente do pecado entra no DNA humano, vou usar uma linguagem bem contemporânea, e aí a partir dali os filhos que eles geram já são não mais imagem de Deus, são imagem e semelhança de pecado. Por isso a Bíblia fala em Romanos que todos pecaram e nós fomos destituídos da glória de Deus. E agora nós temos a humanidade que ela está povoada por homens e mulheres que não são mais imagem e semelhança, são criaturas de Deus. Eu sei que há um senso comum que todos nós somos filhos de Deus, mas não é bem assim que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala que aqueles que creram em Jesus Cristo, quantos creram? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje o homem e a mulher, quando nascem, eles não são mais filhos, eles são criaturas, foram criados como todas as coisas. Mas quando nós nascemos de novo, quando se opera um novo nascimento, né? Você sabe, Nicodemos, um homem, um mestre da lei, chegou uma vez para Jesus e falou: Senhor, né? Como que acontecem todas essas coisas? Aliás, a Bíblia nem registra perguntas, registra só a resposta de Jesus para ele, que fala o quê? Importa-vos nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos. E ele, um homem, um mestre da lei, um homem versado, ele fala: como, Senhor, que eu vou me tornar uma criança, um bebê e voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus estava falando o nascimento que é do Espírito. Eu quero dizer, todos nós precisamos nascer de novo, nos tornarmos bebês espirituais. E esse novo nascimento, ele é gerado por um pai e uma mãe espiritual. Eu sei que
Não é o senso comum isso, porque infelizmente muitos lugares você ouve a respeito de evangelismo, que é sim o gerar, e as pessoas pregam a Cristo, mas o mandamento do Senhor Jesus é pregai o evangelho e fazei discípulos, né? Então tem muitos lugares que estão gerando as pessoas, mas não tem quem as cuide, porque não temos pais e mães espirituais. Desculpa, eu sei que é dia das mães, mas eu estou falando de pai porque é indissociável, irmãos. O projeto, ele é um projeto familiar, sabe? Mas nós precisamos de mulheres que gerem no nosso tempo. Precisamos, você sabe, as mulheres são sempre conhecidas pela intercessão mais intensa, porque a rigor é a mulher que gera no seu ventre as crianças. Sabe, e se nós temos vivido um tempo de esterilidade espiritual nas igrejas, é porque falta o clamor daquelas que têm o poder de gerar. E a Bíblia conta a história de Ana. Você sabe, Ana, mãe de Samuel, ela era uma mulher que era casada e o seu marido possuía muitos bens, né? Só que ela era estéril. E por conta disso ele tem uma outra esposa, Penina, né? Eucana era o marido e Penina a outra esposa. E a outra esposa dava filhos, mas a Bíblia fala que o marido amava a Ana, mas Ana não era satisfeita, porque ela era estéril. Você sabe, Ana tinha tudo para ser feliz. Ela tinha a atenção do marido, ela tinha bens, ela tinha tudo o que queria. O marido fala para ela, não sou melhor do que 10 filhos, mas ela não se conformava, porque ela entendeu que o que ela precisava era de um filho. Sabe, quando nós entendemos quem são as mães espirituais, as mulheres que foram levantadas nessa geração para gerar os filhos espirituais, sabe, a igreja coloca as mulheres no seu devido lugar. Sabe, como eu falei, não é uma questão se você é mãe natural, se você tem filhos naturais. É óbvio que é importante que os seus filhos naturais sejam os seus filhos espirituais também. Mas não para por aí essa história. Porque a paternidade, a maternidade do homem e da mulher espiritual não é apenas os seus filhos naturais. Quando Deus chama Abraão, ele fala, olha, eu vou te constituir como pai de muitas nações. Mas quantos filhos naturais ele teve? Isaac e Ismael. Mas Deus ainda só considerou Isaac. Eu ia falar um, que eu estou mais na versão do Novo Testamento, que Deus considera. Ainda assim, irmãos, porque Deus estava falando, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não importa os nossos filhos naturais, mas importa diante de Deus aqueles que são os nossos filhos espirituais, irmãos. Sabe, o mandamento do Senhor, e como eu comecei falando aqui, o propósito, né, a bênção do Senhor, ela é liberada quando nós entramos no propósito. Deixa eu dizer, o propósito de Deus continua o mesmo, irmãos, que é que nós geremos filhos à imagem e semelhança do Senhor. Sabe, existe uma humanidade hoje perdida porque não tem pais e mães espirituais. Você acha que o problema é evangelismo? Você acha que o problema é a gente ter que botar uma placa maior na igreja, ou botar um anúncio numa revista, ou talvez numa mídia social e as pessoas virem aqui? Não, nós não queremos encher um prédio, nós queremos dar paternidade e maternidade para as pessoas dessa cidade, irmãos. Sabe, certa vez Jesus fala, olha, vocês têm muitos mestres, mas têm poucos pais. Sabe, eu diria muito menos mães. Mulheres que se ajoelham e oram e intercedem. Porque você sabe, o clamor de uma mãe, irmãos, é algo muito forte. Sabe, há uma geração perdida, uma geração órfã que precisa de pessoas que intercedam e que venham a gemer e derramar as suas lágrimas diante de Deus, para que elas sejam salvas. Sabe, foi para isso que Deus te colocou, irmãos. Jesus, ele fala, aquele que está em mim, dá muito fruto. Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para ser mãe de milhares. Sabe, não há uma história de escassez. Não, nós somos chamados para viver um padrão supra-excelente, irmãos.
Sabe, eu não estou falando para simples pais e mães, mas para patriarcas e matriarcas. Sabe, nós precisamos ser aqueles que vão gerar dentro no nosso tempo, e vamos ser pais e mães espirituais, talvez de um mover de Deus nessa cidade. Sabe, eu não tenho dúvida a respeito disso, irmãos, que eu vim para esse país aqui para fazer algo que nunca foi visto nesse lugar. E na verdade nós não fazemos nada, mas somos nós quem emprestamos o nosso ventre espiritual para que o Senhor venha gerar nesse lugar aquilo que é o propósito e o objetivo dele. Mas para isso nós precisamos entender o nosso papel. Infelizmente o diabo, sabendo que o propósito de Deus é gerar, ele começa desde o início a se opor àquilo que é o projeto e o plano de Deus. E você pode ver na história bíblica quantas vezes que o objetivo do diabo é simplesmente destruir aquela que é a geração de Deus. E aí você tem Abraão, e aí Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele, a mulher de Abraão não pode gerar. Aí de uma forma miraculosa, lá nos 90 anos de idade, ela gera Isaac. Aí Isaac vem, casa com Rebeca. Chega a Rebeca, não pode gerar também. E aí depois, de uma forma miraculosa, vem e gera Jacó. Jacó, a esposa dele, também não pode gerar. E é uma luta no mundo espiritual, porque o diabo, sabendo que o projeto de Deus é gerar, é impedir. E aí vem Moisés, e aí o diabo entra em Faraó e manda destruir, matar todas as crianças, e aí ele sobrevive. E aí depois vem, na época de Jesus, manda também matar todos os bebês, e é o tempo inteiro o diabo tentando roubar os filhos, os frutos, os ventres das mulheres. Sabe, não pense que isso acabou. Não pense que essas ideologias que defendem o aborto são neutras, irmãos. O diabo continua operando em cada momento da sua maneira, em cada época com a sua ideologia, mas continua havendo sacrifício de crianças, ainda nos dias de hoje, ainda nesse país, ainda nessa cidade, você vai saber que existem crianças sendo sacrificadas. Sabe, mas existe uma outra forma do diabo resistir ao projeto de Deus, é através de uma mentalidade. Através de uma mentalidade humanista, uma mentalidade contemporânea que desvaloriza a figura daqueles que geram. E eu vivo numa geração em que talvez a carreira seja mais importante do que ter filhos, o seu trabalho seja mais importante, o seu diploma seja mais importante, e o ser mulher é quase uma desqualificação. Não sei com quem eu estava conversando esses dias, a irmã trabalha num ambiente corporativo aqui, e diz que a colega ficou grávida, mal ficou um mês fora, diz que o chefe já ficou meio bravo, porque gerar não vale mais nada para essa geração. Sabe, infelizmente o diabo tem colocado isso na cabeça das pessoas, e tem sido assim desde sempre. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 4. Por que eu quero que você leia esse texto? Gênesis 4, no verso 17. Para você entender como que o diabo continua agindo nos dias de hoje. Infelizmente, dentro da igreja você vai reconhecer essa mentalidade aqui. Gênesis 4, 17 fala a respeito dos filhos de Adão e Eva. E aí nós temos lá no verso 17 contando a respeito da geração de Caim. Você sabe, Abel e Caim eram os dois filhos, a Laila mencionou aqui. Caim mata Abel, mais uma tentativa do diabo também de acabar com as sementes. Mas esse Caim, ele inicia uma geração, e aí vai ser relatado aqui na Bíblia, no verso 17, Gênesis 4, no verso 17. Então diz assim, eu fui para Gênesis 17, Gênesis 4, irmãos. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela lhe concebeu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Ou seja, Caim construiu uma cidade. Uau!
Já é difícil construir uma cidade hoje, você imagina? Caim edificou uma cidade, irmãos. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, a primeira vez na Bíblia que é mencionado que um homem se casa com 2 esposas. O nome de uma era Ada e de outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Opa, primeiro fazendeiro aqui. Hã? Gado. Falei gato? Não, fazendeiro é de gado, não é de gato. Só ver se os irmãos estão atentos. Então veja, o tataraneto de Caim, Caim construiu uma cidade. Amém, irmãos? Os irmãos estão acompanhando? O tataraneto dele já virou um fazendeiro, pai dos que habitavam em tendas e possuem gado. 21. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Uau! Você vê, lá no princípio já tinha músicos. Esses caras eram muito talentosos. Se a gente fosse fazer um culto aqui, tinha que chamar eles. Ele não era um cara que tocava harpa, vocês estão entendendo? Ele era o pai dos que tocavam harpa. Tipo assim, era o supra-sumo, era o melhor de todos. Ele não tocava só flauta, ele era o pai dos que tocavam flauta. Era gente muito talentosa. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então veja, Tubal-Caim era, como que é o nome disso? Tem um nome disso lá no Brasil, aqueles cara que faz escultura de ferro. Não é ferreiro não, ferreiro foi ferradura. Tem um nome, aquele irmão lá de Catalão que faz isso. Ele fazia esculturas de metal e fazia armas, fazia lança. Então assim, oi? Eu tô com... Não é artesão. Semana que vem eu lembro e conto. Amanhã, hora que eu estiver almoçando, eu vou lembrar esse nome aí. Então vejam, era essa geração aqui dos filhos de Caim, eles tinham uma característica. Qual que era a característica deles, irmãos? Eram pessoas bem-sucedidas, sim ou não? Eram pessoas admiradas no seu tempo. Talvez eram pessoas reconhecidas por aquilo que elas faziam. Eram pessoas celebradas, né? Você vai numa festa, isso aqui é fulano, fulano é isso, né? Beltrano é isso, né? Me lembro uma vez que eu estava numa reunião de pastores aqui da cidade, né? E cada um se gabando das suas qualidades. Eu pensei assim, falei, irmão, se eu posso me gabar de alguma coisa, que quem olha para mim e fala, se Deus fez na vida desse cara, pode fazer na minha também. Você sabe, porque a Bíblia diz que nós temos que nos gloriar das nossas fraquezas. Sabe, alguém se glorie, que se glorie no poder de Deus. Mas essa era uma geração, irmãos. Mas você sabe, Adão e Eva, depois de que Caim mata Abel, eles têm um outro filho chamado Sete. Então agora, Adão e Eva, eles têm 2 filhos, Caim e Sete, ok? Porque Abel morreu. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Então essa geração de Caim, vamos ouvir agora a geração de Sete, lá no verso 25, aí no capítulo 4 mesmo. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Então Sete agora tem um filho chamado Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só, na geração de Caim, você ouviu alguém falar que invocou o nome do Senhor? Não. Mas é interessante que aqui nessa geração, eles começaram invocando o nome do Senhor. Mas olha como é uma geração que se tornou íntima. Você sabe, quando você invoca o nome do Senhor, quando você procura discernir a vontade de Deus, algo diferente acontece na sua vida. Porque aí você pensa assim,
O pastor falou que a bênção não está no lugar, não está na pessoa, está no propósito. Então qual é o propósito do Senhor? Eu quero dizer que essa aqui foi uma geração diferente. Aquela geração lá não perguntou para Deus o que era para fazer. Eles foram pela lógica. Você sabe, existe uma lógica humana. Se eu perguntar para alguém aqui, o que é alguém ser bem sucedido? Eu tenho certeza que a maioria vai pensar em referenciais materiais, ou vai pensar em referenciais de instrução, de posição social, porque são parâmetros que nós aprendemos. Talvez eles nunca pararam para fazer essa pergunta: o que é ser bem sucedido aos olhos do Senhor? Não, foram por aquilo que era óbvio, e talvez eram muito reconhecidos onde eles estavam. Mas essa geração aqui de Sete, a Bíblia começa dizendo que eles começaram a invocar ao Senhor. E agora vamos ouvir sobre ela, capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Peraí, vamos lá. 5:31, que vai falar da geração de Sete. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Peraí, desculpa, eu fui lá para o final mesmo. Calma, irmãos. No 5 mesmo. Aqui, no 2. Homem e mulher os criou, abençoou, lhe chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamado Sete. 5 verso 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Verso 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Verso 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Verso seguinte. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Verso 9. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos, gerou a Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. E assim você vai ver todo o capítulo 5. Só registra uma coisa a respeito da geração de Sete: que eles tiveram filhos e filhas, viveram e depois morreram. Por que a Bíblia registra quanto tempo eles viveram e registra a morte deles? Porque eles morreram na presença do Senhor. Na geração de Caim, não se fala o momento que eles morreram, porque quando eles morreram, eles já não estavam mais na presença do Senhor. Provavelmente, diante de tanta habilidade que eles tinham, eles começaram a confiar na sua própria força e não invocaram ao Senhor e foram se afastando e se afastando, ao ponto que a Bíblia não relata nem os últimos dias deles, porque eles estavam distantes de Deus. Mas a geração de Sete, a Bíblia fala que foi uma geração que invocou ao Senhor. E ao invocar ao Senhor, Deus lhe respondeu: eu quero que você gere filhos e filhas. E a Bíblia fala que eles não, claro, óbvio que eles fizeram muitas outras coisas, irmãos, mas o foco principal, o que definia a vida deles, a profissão deles, você sabe, se alguém fala para você assim: o que você é? Qual que geralmente é a resposta que nós damos, irmãos? A gente dá a resposta da nossa profissão, porque a gente se permite se definir por aquilo que deveria ser algo secundário na nossa vida. A nossa profissão não é o centro, não é o propósito, não foi porque nós somos gerados. Você não foi gerado para trabalhar, irmão. Nós trabalhamos para cumprir o propósito de Deus, nós trabalhamos para nos manter aqui, mas nós temos um propósito definido nas nossas vidas: gerar filhos espirituais, à imagem e semelhança de Deus. Se você entender esse propósito do Senhor, irmãos, você está dentro, porque Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Você vai aprender a governar espiritualmente,
quando você se tornar um pai e uma mãe espiritual. Mas você sabe, você acha que o diabo parou por aqui, irmãos? O diabo tem iludido as pessoas até os dias de hoje. E eu quero te dizer que aqui nós temos duas mentalidades que vão definir a humanidade desde sempre, até os dias de hoje. Por que eu estou contando isso para você? Porque se você não tiver isso muito claro, você vai estar ainda que servindo a Deus, mas da forma errada, servindo a Deus da forma de Caim. E eu não quero ser descendente de Caim, eu quero ser descendente de Sete. E qual que é a mentalidade de Caim, irmãos? É a mentalidade daqueles que fazem. É a mentalidade daqueles que estão ocupados, sempre procurando fazer alguma coisa para Deus, e sempre inventando uma música nova, uma moda nova, ou um teatro diferente, ou uma apresentação, ou alguma coisa extravagante. Mas nada disso é necessário. Apenas uma coisa importa a Maria, e ela escolheu a melhor parte. Os irmãos estão entendendo? Sabe, Deus não está preocupado com o que nós fazemos. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Vocês gostaram do louvor aqui? Amém? Puxa, mas lá no céu é melhor. Acho que Deus ouve assim e fala: ok, tá bonitinho. Às vezes minha filha faz uns rabiscos lá, bonitinho, filho, olha que lindo. O que é isso aqui mesmo? Você deu uma dessa, né? Nossa, filha, que linda, é um pato. Não, mamãe, é um gato, né? Tão lindo que nem deu para saber o que é. Mas por que é lindo? Porque é o filho fazendo, mas não tem nada de bonito, irmãos. Sabe, você quer impressionar Deus? Compra o propósito. Sabe, nós temos que entender, irmãos, o que Deus quer que nós façamos. Você acha que Deus, não, qual que é aquele pensamento, se é de coração, Deus aceita. Você acha que é assim mesmo, irmãos? Né? Lá no Goiás, cadê a turma do Goiás? No Goiás tem um negócio, né? Está desfeita, né? O irmão bota lá uma comida, você tem que comer, porque senão é desfeita. Olha o resultado disso, ó, para não fazer desfeita. Você acha que Deus está preocupado em não fazer desfeito, irmão? Não tem isso. Deus tem ideias bem definidas, sabe? E quando nós chegarmos diante de Deus, esse é o ponto, irmãos, porque tem algumas coisas na vida que são ocasionais, né? Tal coisa pode acontecer, agora tem coisas que vão acontecer, não é se acontecer, é quando vão acontecer. Né? E vai chegar um dia que nós vamos estar face a face com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E o que Ele vai querer saber da gente, você sabe, irmão, não é a musiquinha que a gente tocou legal aqui, não é as coisas maneiras que nós fizemos, não. Ele vai querer saber aquilo que Ele mandou que a gente fizesse. Sabe, o nosso compromisso com o propósito. É mais ou menos assim, irmãos, eu sei que criança, ela se distrai com muitas coisas, e não tem nada de errado de você ter o seu tempo de criancice. Mesmo depois de adulto, eu tenho a minha meia hora de criancice no videogame ou alguma coisa, mas não pode perder o propósito de foco, porque isso é o que vai diferir a criança do adulto. Sabe, você quer ser um adulto espiritual? Entenda para que você foi criado, para que você foi chamado. Mamães, entenda o seu papel como mulher posicionada de Deus, como aquela que vai gerar nessa geração aqui um povo santo de Deus. Sabe, não ceda às distrações, irmãos, porque elas são muito atrativas, elas chamam muito atenção, porque são coisas que as pessoas aplaudem, são lugares vistosos, talvez como Tubal Caim fazendo suas artes em metal, e as pessoas olhando para aquilo e achando magnífico, e ele sendo celebrado onde ele ia. Mas deixa eu dizer, irmãos, o melhor aplauso é o aplauso que vem dos céus. Sabe, nós até fazemos coisas aqui, mas nós jamais esquecemos o que importa. Sabe, como eu falei, essa geração de Sete aqui, não é que ela não fazia coisas. Provavelmente eles faziam tendas, porque eles precisavam morar, mas eles não eram fazedores de tenda. Estava entendendo? Você é um profissional, você é um empresário, você é um advogado, você é um professor, um engenheiro, um químico, um médico. Deixa eu dizer, a tua profissão não pode definir, você faz isso, mas não é isso que faz você. Nós continuamos no bom e velho negócio de gerar filhos para Deus, de fazer a vontade do Senhor, de agradar a Deus, irmãos.
E eu sempre falo aqui, é uma vida só que nós temos para descobrir isso, irmãos. É uma vida, não temos duas, não tem duas chances. Eu vou lá conferir se o pastor falou e já volto. Não, agora não pode voltar. A hora que você estiver lá, deixa eu voltar. Não, não pode. Já passou o tempo. Sabe, então é tempo de parar de perder tempo. Amém? É tempo de parar de perder tempo, irmãos. Sabe, para de querer ser essa geração que celebra as coisas desse mundo. Não, tem alguma coisa errada com isso, irmãos. Será que você não acha errado isso? Você olha aí para a igreja, está parecendo, sei lá, show da Xuxa, alguma coisa. Que show da Xuxa é esse, né? É umas coisas, é luz para cá e tal, e o povo está parecendo com muito mundo. Tem alguma coisa errada, será que não é isso? Eu lembro, irmãos, que para mim não fazia sentido. O cara abria a igreja igual comércio, ele achava um ponto, botava umas cadeiras, uns outdoor, fazia uma mídia. Eu falei, mas isso aí é empresa. Porque Deus tem uma maneira diferente. Mas se a gente não tiver apercebido, você vai ser alguém estéril, satisfeito, porque existe o reconhecimento do mundo, mas será que existe o reconhecimento dos céus, irmãos? Será que é isso que Deus quer de nós? Por outro lado, aquilo que Deus quer não é agradável ao mundo. Você falar de ser mãe, ixi, mas você vai ser mãe? Olha que desperdício, largar a carreira tão brilhante para ser mãe. Quantas vezes eu ouvi, irmãos, eu deixei minha carreira profissional também para ser pastor. Pastor, pastor, isso mesmo, pastor. Não tem glória nenhuma nisso, irmãos. Para os homens, diante de Deus tem valor. Existe um valor, irmãos. Queira ser reconhecido pelos céus. Queira ser contado entre aqueles que fazem a vontade do Senhor, irmãos. Oh, meu Deus, para onde você olhar, você está vendo órfãos. Tem órfãos lá no seu trabalho, tem órfãos lá onde você mora, onde você passa. Uma geração sem referência, sabe, esperando alguém pegar nas mãos deles e falar, venha, eu vou te conduzir. De uma mãe espiritual, uma mulher para dobrar os seus joelhos, porque ele não teve uma mãe natural que fizesse isso por ele. Mas ele não pode ser condenado pela condição que ele está. Existem mães, irmãos. Tem pessoas que você nem imagina. Estava vendo um documentário no YouTube, recomendo que você assista, chama Fé Não Fingida. Um cineasta brasileiro fez um documentário no sertão do Brasil, aquelas cidades pobres, terra batida, aquelas irmãs, 70, 80 anos, levantavam, se arrumavam, toma banho, coloca o seu melhor vestido, vai lá, abre o prédio da igreja, mulheres de oração. Não se engane, irmãos, são mulheres bem-sucedidas no mundo espiritual, mães de gerações, vão desfrutar das mais altas posições, porque são desprezadas por esse mundo. Porque não tem português bom, porque não fala direito, porque não sabe ler, não interessa. A irmã não sabe ler e está pregando o evangelho, irmãos. Qual que é a nossa desculpa? A irmã não tem carro, mas ela vai de bicicleta. Sabe, ela entendeu o propósito. E deve ter entendido assim da forma mais esquisita, porque eu estou te mostrando na Bíblia. Ela não deve nem ter visto isso. Simplesmente deve ter perguntado para Deus de uma forma sincera. E Deus falou, não, vai lá e vai pregar o evangelho. Vai orar pelas pessoas. Vai orar por essa geração perdida, irmãos. Às vezes nós nos inconformamos com tantas coisas que estão acontecendo na nossa geração. E a gente pede a Deus uma resposta, e Deus devolve a pergunta para nós e fala, a resposta é você. A resposta para esse mundo é você. O que eu já fiz já está feito, está consumado. Mas eu deixei a minha igreja para colocar ordem, para salvar esse mundo, irmãos. E a gente fica igual a geração de Caim, brincando, e ouvindo música e dançando. É bom, irmãos, nós temos que celebrar. Como eu falei, o problema não é isso. O problema é ficar nisso, é achar que a vida cristã é só isso. Pular, se alegrar, cantar, encenar, sei lá o que mais que a turma faz aí.
Mas irmãos, Deus ainda quer filhos. Deus ainda quer filhos. E a prova disso é que Jesus, quando morre por nós, Ele aparece para os seus discípulos e Ele repete aquilo que Deus falou lá em Gênesis 1:28. Que era o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Jesus fala as mesmas coisas para os seus discípulos. Fala, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ou seja, espalhe pelo mundo, gere filhos espirituais. E Ele fala, em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, pisarão em escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal lhes fará. O que Ele está dizendo? Você vai sujeitar a terra. Você vai sujeitar. Porque a ideia de Deus não muda, irmãos. Deus não é pego de surpresa. Ah, não, pecou, e agora? Tem que fazer um plano B. Não existe plano B para Deus. Não existe. Agora vai. Eu falei isso aqui domingo retrasado. O projeto vai acontecer de qualquer forma, irmãos. Com ou sem você? Com ou sem mim? Mim? Eu? Com ou sem eu? O final da frase é mim. Com ou sem mim? Comigo ou semigo? Então não é assim, não é que a igreja precisa de você, você precisa. Ah, não vou contribuir porque a igreja já tem muito. Tem mesmo. Você não contribui porque a igreja precisa, você contribui porque você precisa. Você vem no culto porque você precisa. Você faz as coisas, você lidera, você participa da célula porque você precisa, irmãos. Você precisa entender isso. Não é Jesus que precisa de você, é você quem precisa de Jesus. Eu não gosto desse termo apelo, né? Para Jesus estar sozinho aqui, por favor, vem. Jesus está tão sozinho. Dá uma moralzinha para Ele hoje. Irmãos, peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Peça a Deus para te tirar desse engano. Sabe, o diabo começou a enganar lá na primeira família da terra. E até hoje tem iludido as pessoas. Sabe, ministérios que parecem tão volumosos. A Bíblia fala que o dia do juízo vai provar essas coisas. E vão ter obras que são tão volumosas, mas são palha, são madeira, são feno. E o fogo vai provar essas obras. E essas pessoas, e essas obras que parecem tão grandes, vão parecer tão pequenas naqueles dias. Mas por outro lado, aqueles que edificam com ouro, com prata, com pedras preciosas, esse, quando o fogo vier, vai purificá-las ainda mais. Sabe, descubra, pergunte a Deus qual que é o ouro para Ele. Quais são as verdadeiras riquezas do céu. Mamães, entendam o seu papel. Não tenham vergonha de ser mães. Não tenham vergonha. É algo mais nobre. Você sabe, a paternidade. Se você perguntar para alguém que já foi pai e mãe, não existe experiência maior na vida do que ser pai ou mãe. É ou não é verdade, irmão? E você já parou para pensar que qualquer ser humano, isso está ao alcance de todo ser humano, do mais pobre ao mais rico, do mais estudado ao mais ignorante, todos têm a oportunidade de fazer isso, de passar por essa experiência. Sabe, mas eu quero que você entenda isso de uma forma espiritual, porque nós não somos mais naturais. Nós somos agora homens espirituais. A Bíblia fala que ninguém conhecemos senão pelo Espírito. Jesus disse, a palavra que eu vos digo são Espírito e vida. Há um significado espiritual. Como tudo que é natural aponta para algo que é espiritual. Existe uma maternidade, uma paternidade no mundo do Espírito. E nós precisamos nos posicionar. As mães precisam se posicionar. As mulheres de oração. As mulheres que Deus vai usar a sua intercessão para gerar pessoas, para gerar novas vidas, para que pessoas venham.
Sabe, não abra mão dessa posição, desse privilégio que Deus te colocou. Não abra mão. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé.